Eu sempre achei que as pessoas exageravam quando diziam que acabam dormindo com o inimigo. Até a noite em que percebi que, talvez, eu estivesse dormindo com alguém que vinha me estudando há anos. Alguém que sabia mais sobre o meu passado do que eu mesmo. Meu nome é Mauro. Tenho 37 anos, sou médico clínico num hospital particular em São Paulo. Eu sempre me considerei um cara racional, cético, pouco dado a grandes dramas. Sou do tipo que confia em exame, laudo, número, não em sensação. Mas teve uma noite, pouco depois do nosso segundo aniversário de casamento, em que a sensação me engoliu inteiro. Eu acordei no meio da madrugada com um peso no peito. Não era metáfora, tinha realmente um peso sobre mim. Quando abri os olhos, ainda meio anestesiado de sono, vi Clara sentada na cama, com uma perna sobre meu quadril, o corpo inclinado para frente, o rosto a poucos centímetros do meu. Ela não percebeu que eu tinha acordado. Os olhos dela estavam fixos em mim, como se estivesse examinando um corpo numa mesa de necropsia. Não tinha carinho, não tinha amor, não tinha nada do que eu costumava ver quando ela ria das minhas piadas sem graça na sala, ou quando me esperava com comida pronta depois de um plantão de 24 horas. Era outra pessoa. E aí ela sussurrou, tão baixo que parecia falar com ela mesma. Você lembra daquela noite, Mauro? 23 de julho de 2015, Avenida do Estado, chuva fina. Você lembra do barulho? O meu corpo inteiro gelou. Eu conhecia essa data, eu conhecia essa avenida, eu conhecia muito bem aquele barulho. Era o som de um carro derrapando e de um corpo batendo no asfalto. Antes de continuar a história, se curtiu até aqui, que tal se inscrever no canal e deixar seu like? Deixe também um comentário me contando de onde você está acompanhando, para que novas histórias possam conter detalhes da sua cidade. Valeu, e continue acompanhando agora. Eu continuei de olhos fechados, forçando meu peito a subir e descer devagar, como se ainda estivesse dormindo. O coração, porém, batia tão forte que eu jurava que ela podia ouvir. Você lembra dele levantando a cabeça? Clara sussurrou, o rosto quase colado ao meu, tentando respirar, tentando falar alguma coisa. Uma memória veio inteira, como um soco. A chuva fina no para-brisa, o limpador falhando, o som seco, o corpo escuro no chão, o meu pé tremendo no freio, a marca do sangue na lataria quando eu saí para ver, e depois, o silêncio. Eu nunca tinha contado aquilo para ninguém, nunca. Eu não lembrava de ter falado daquela noite para Clara, e se tivesse falado, não seria com detalhes. Porque até aquele momento, eu passava por cima dessa lembrança como quem vira o rosto ao ver um acidente na estrada. Eu apenas seguia. Dá para empurrar muita coisa para o fundo da mente quando você se convence que não foi bem culpa sua. Clara, então, fez algo que me arrepiou inteiro. Ela levantou a mão, passou os dedos bem de leve pela minha clavícula, como se estivesse marcando um ponto exato do corpo. Foi aqui, não foi? Ela murmurou. Foi aqui que ele bateu quando voou contra o seu carro. Eu tive que me controlar para não puxar o ar de uma vez. Eu sabia onde ele tinha batido. Eu sabia porque, por muitos meses, eu via aquela cena toda vez que fechava os olhos. Como ela sabia? Fiquei parado, imóvel, até sentir o peso do corpo dela se afastando. Ela saiu devagar de cima de mim, ajeitou o edredom com cuidado, como se realmente estivesse me cobrindo com carinho. Desceu da cama. O som dos passos sobre o piso de madeira foi diminuindo. Depois, ouvi a porta do quarto se abrir, um rangido discreto, e então, o clique suave da fechadura. Esperei alguns minutos, sem saber quanto tempo, até criar coragem para abrir os olhos. O quarto estava escuro, só uma fresta de luz vinha do corredor. Minha primeira reação foi tentar me convencer de que eu tinha sonhado aquilo, um pesadelo, influência de algum caso do hospital, qualquer coisa. Mas a data que ela tinha dito, 23 de julho de 2015, era precisa demais. Era a mesma que eu evitava ver na agenda velha que eu guardava num fundo de gaveta. Era o dia que eu recalculava automaticamente quando alguém perguntava: o que você estava fazendo em julho de 2015? Eu me sentei devagar, sentindo o suor frio nas costas. O relógio digital na cabeceira marcava 3h17 da manhã. Me levantei, caminhei até a porta e a abri. A luz da cozinha estava acesa. Do corredor, vi Clara sentada à mesa, de costas para mim, com uma caneca nas mãos. O celular dela estava virado com a tela para baixo. Ela parecia normal. O cabelo preso num coque improvisado, a camiseta larga que ela usava para dormir. Como se nada tivesse acontecido.
Fiquei ali, observando por alguns segundos. Ela não percebeu, ou fingiu não perceber. Voltei pro quarto, deitei de novo, mas não dormi. Passei o resto da madrugada acordado, com a mente passeando por um passado que eu vinha evitando há quase 10 anos. E foi ali, naquela noite, que a ideia mais incômoda que eu já tive se formou pela primeira vez. Será que o meu casamento foi um erro ou foi um plano? Para você entender como eu cheguei até esse ponto, preciso voltar um pouco. Meu nome é Mauro, como eu disse, filho de uma professora de ensino fundamental e de um metalúrgico aposentado. Cresci em Santo André, no ABC. Não faltou comida em casa, mas nunca sobrou nada. O sonho da minha mãe era ter um filho médico. O do meu pai era simplesmente ver esse filho ficar melhor que ele. Eu consegui entrar numa faculdade de medicina particular graças à bolsa, empréstimo, trabalho dando plantão e plantando olheira. Me formei com 27 anos, em 2014. Em 2015, eu estava morando sozinho num apartamento alugado no Tatuapé, recém-contratado num hospital particular na região da Paulista. Foi também em 2015 que a tal noite aconteceu. Eu já contei a versão oficial dessa noite algumas vezes, sempre a mesma, ensaiada, organizada, sem detalhes demais. Eu dizia assim: saí de um plantão cansado, peguei o carro, começou a chover, a pista estava escorregadia, um pedestre atravessou de repente, eu freiei, desviei, achei que não tinha batido em ninguém, mas fiquei com aquilo na cabeça por um tempo. Depois, passou. Essa era a história para consumo externo. Mas a verdade é que eu lembro. Lembro da placa de limite de velocidade. Lembro do ponteiro do meu painel passando um pouco do que devia. Lembro de ter olhado para o celular uns segundos antes por causa de uma mensagem. Lembro de ver uma sombra atravessando a pista, de ter tentado frear, de sentir o carro puxando para o lado. Lembro do impacto. Lembro de sair do carro com as pernas bambas e ver um homem caído no asfalto, perto da divisão de faixa, a camiseta encharcada de chuva misturada com outra coisa. Lembro da cor das gotas escorrendo pela lateral do meu carro. Lembro de ter agachado ao lado dele, de ter tentado checar pulso, respiração. Lembro de pessoas gritando mais adiante, um grupo perto do ponto de ônibus, alguém falando chama a ambulância, chama a polícia. E lembro de ter hesitado. Ninguém tinha me visto de perto ainda. Ninguém sabia que era eu. Naquele segundo, naquela avenida molhada, o médico e o ser humano dentro de mim começaram uma briga que, no fundo, talvez nunca tenha acabado. Eu podia assumir, chamar socorro, me identificar, dizer que foi um acidente e encarar o que viesse. Mas eu vi as luzes vermelhas de um carro de polícia mais adiante, atendendo outra coisa na mesma avenida. E eu pensei na minha mãe com o jaleco que ela tinha comprado para mim na formatura. Pensei no meu pai falando: agora você não depende mais de ninguém, filho. Pensei na carreira que mal tinha começado. Levantei, entrei no carro e fui embora. Essa é a parte que eu nunca tinha dito em voz alta, até essa madrugada em que eu ouvi Clara falando do barulho. Eu fiquei alguns meses acompanhando o jornal local, portal, notícia de acidente. Não encontrei nada com detalhes que me ligassem diretamente àquele caso. Tinha muita coisa parecida, muita manchete de pedestre atropelado, mas nenhuma com placa, nenhum carro descrito como meu, nenhuma câmera de segurança circulando com nitidez. Aos poucos, eu fiz o que muita gente faz, fui empurrando a culpa para o fundo. Me convenci de que talvez ele tivesse sobrevivido, de que talvez não tivesse sido bem assim, de que eu podia ter exagerado na memória. Minha mente foi ajustando os contornos da cena para que ela doesse menos. Em 2017, conheci Clara. Foi numa festa de fim de ano do hospital, num buffet em Moema. Eu estava num canto, conversando com um colega sobre plantão de Natal, quando ela apareceu, rindo com uma amiga enfermeira. Ela não trabalhava lá, era convidada. Alta, morena, olhos escuros, cabelo liso na altura do ombro, elegante sem esforço. Nossa primeira conversa foi comum, quase banal. Ela perguntou o que eu fazia, eu respondi, perguntei dela. Na época, ela disse que trabalhava com finanças numa empresa da família. Não entrou em detalhes. Falou que sempre achou médicos interessantes porque são pessoas que lidam com a morte, mas fingem que não. Eu ri, ela também. Foi leve. Clara tinha algo que me deixava em alerta e ao mesmo tempo me atraía. Ela era muito atenta. Se eu citasse um filme de passagem, ela perguntava o ano. Se eu falasse de uma viagem, ela perguntava a data. Se eu contava uma história da minha adolescência, ela perguntava a rua, o número, o bairro. Na época, eu achei isso só curiosidade, um interesse genuíno pelo outro. A gente começou a sair. Em pouco tempo, ela sabia minha rotina, meus horários, minhas manias. Não de um jeito controlador, pelo menos não parecia. Era mais como se ela quisesse montar um mapa de mim.
Com 6 meses de namoro, ela já tinha conhecido meus pais, dormido na minha casa de infância, perguntado tudo sobre o meu passado, inclusive coisas que eu nunca dava importância. Foi só uma vez que ela encostou um pouco mais perto de uma pergunta que doía. A gente estava deitado no sofá, um sábado à noite, assistindo a um documentário sobre acidentes de trânsito. Eu comentei, meio automático: "Nossa, eu já quase atropelei uma pessoa uma vez. Quase." Ela pausou a TV. "Quase como?" Eu ri, sem graça. Foi em 2015. Eu tava vindo do hospital, tava chovendo. Achei que ia bater, mas nem aconteceu nada demais. Acho que a pessoa desviou. Ela ficou me olhando por alguns segundos em silêncio. A televisão congelada mostrava um carro capotado numa estrada. "Que dia?" ela perguntou. "O quê? Que dia em 2015? Não lembro assim de cabeça." "Lembra sim, Mauro." O jeito como ela falou me incomodou um pouco, mas ela sorriu em seguida, como se fosse brincadeira. "Você lembra das coisas? Você é médico, tem memória boa, deve lembrar." Eu forcei, tentando soar casual. "Era julho, acho, por aí." "Julho? É grande," ela insistiu, encostando o queixo no meu peito. "Antes ou depois do seu aniversário?" "Depois, acho." "Era dia de semana? Final de semana?" "Clara." Eu fiz carinho no cabelo dela, tentando desviá-la. "Não foi nada, eu só tô comentando por comentar." Ela me olhou, ainda sorrindo, mas eu senti alguma coisa passar pelo olhar dela. Não sei se foi imaginação, mas parecia interesse demais. "Tá bom," ela disse, "só curiosidade. Odeio pensar que você pode se machucar na rua." Eu guardei essa conversa num canto da mente e segui. Em 2019, a gente casou. Casamento simples, 80 convidados, num salão em São Caetano. Pais, alguns amigos do hospital, poucos do lado dela. O pai de Clara já tinha falecido. A mãe dela, Dona Regina, apareceu pouco. Uma mulher elegante, silenciosa, distante. Eu lembro da primeira vez que reparei no olhar da mãe dela sobre mim. Foi na hora em que entrei no salão, com o terno azul marinho que Clara tinha escolhido. Dona Regina me observou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto que tinha sido entregue na casa errada. Mas foi só um segundo. Depois, ela sorriu, me abraçou, chamou de genro. A vida de casado no começo foi exatamente aquilo que eu imaginava que seria. Divisão de contas, escolha de armário de cozinha, brigas por toalha molhada na cama, reconciliações rápidas, viagens de fim de semana. Clara continuava sendo atenciosa, presente, carinhosa. Sabia exatamente como eu gostava do café, sabia o que me deixava irritado depois de um plantão, sabia o que dizer para me acalmar quando um paciente morria. Também sabia fazer perguntas. Sempre. "Em 2015, você morava onde mesmo?" ela perguntava, às vezes mexendo no celular como se fosse distração. "No Tatuapé, já te falei." "Mas em qual rua? Eu sempre esqueço." Eu dizia o nome. Ela repetia como se quisesse decorar. Ou então: "Você lembra aquele seu amigo? Como é o nome? O que você encontrou naquele bar na Avenida do Estado uma vez?" "Qual amigo?" eu tentava lembrar. Eu raramente encontrava alguém na Avenida do Estado desde aquela noite. Evitava a região. "Um que você comentou," ela insistia. "Você falou que encontrou ele lá, tava chovendo, você tava saindo de plantão. Foi em 2015 também." Eu não lembrava de ter contado isso pra ela nesses termos. Mas às vezes você comenta tanta coisa no dia a dia que perde o controle do que disse. Nem sei, Clara, eu respondia. "Faz tempo já." Ela dava risada, mudava de assunto, me beijava e eu deixava passar. Essas pequenas perguntas foram ficando mais frequentes. Ela insistia para que a gente cruzasse a cidade por caminhos que eu evitava. "Esse aplicativo colocou pela Avenida do Estado, vamos por ali mesmo," ela dizia dirigindo. "Melhor pegar pela Marginal," eu sugeria, automático. "Você sempre evita aquela avenida, por quê?" ela perguntava, rindo. "Tem trauma?" Eu dava uma desculpa qualquer. Trânsito, buraco, qualquer coisa. As coisas começaram a ficar estranhas de verdade no segundo ano de casamento. Tudo começou com uma coincidência que, hoje, eu já não tenho certeza se foi coincidência. Numa sexta-feira de julho, Clara apareceu em casa com uma ideia. "Amor, vamos viajar esse fim de semana?" ela falou, tirando os sapatos no hall. "Achei uma pousadinha em Atibaia, ótima para descansar. Você não tem plantão, né?" "Não, tô de folga," respondi. "Então vamos, a gente sai amanhã cedo, volta domingo à noite. Vai ser bom para você desligar." Eu aceitei. Atibaia era pertinho, viagem curta, nada demais. Só reparei na data no dia seguinte, quando parei no posto para encher o tanque e Clara desceu para comprar um chocolate. Olhei para o painel do carro. O visor marcava 23 de julho. Meu corpo reagiu antes da minha mente, com um arrepio. Era a mesma data. O mesmo dia, anos depois. Ela voltou para o carro sorrindo, me entregou um chocolate meio amargo, meu preferido, e deu um beijo rápido no meu rosto. "O que foi?" perguntou, quando viu meu olhar parado no visor.
Nada, respondi, desligando mentalmente aquele alerta. De noite, na pousada, depois de umas taças de vinho, Clara puxou conversa sobre coisas que marcaram a nossa vida. Todo mundo tem uma data que nunca esquece, ela disse, abraçada em mim na varanda. Qual é a sua? Ah, tem várias, respondi. Formatura, o dia que entrei no hospital. Não, ela insistiu. Uma data que te incomoda, que você não gosta de lembrar. O vento estava frio, dava para ouvir grilos ao longe. Lá embaixo, um grupo ria perto da fogueira. Eu tentei sair pela tangente. Vários plantões pesados, né? Morte de paciente. Você sempre fala de morte como se fosse estatística, Mauro. Ela falou, sem tirania na voz, mas com firmeza. Eu tô falando de você, de algo que mexe com você. Fiquei em silêncio. A taça de vinho na minha mão parecia pesada demais. Você tem? Eu devolvi, tentando inverter. Clara demorou alguns segundos para responder. Olhou pro escuro lá fora. Tenho, ela disse por fim. 23 de julho de 2015. Eu gelei. Por quê? Perguntei, minha voz saindo mais seca do que eu queria. Ela deu um gole de vinho sem olhar para mim. Foi o dia em que minha família mudou para sempre. Respondeu, calma. Mas isso fica para outro dia. Não quero estragar a viagem. Ela levantou, encostou a taça na mesa e me deu um beijo demorado. Eu senti um gosto de ferro na boca. Talvez lembrança, talvez culpa, talvez nada. Eu não perguntei mais, e ela também não explicou. Quando voltamos para São Paulo, eu tentei seguir a vida, mas aquela coincidência ficou martelando na minha cabeça. 23 de julho de 2015. Para mim, a noite em que eu fugi de um corpo caído no asfalto. Para ela, o dia em que a família mudou para sempre. Eu ainda conseguia me convencer de que era coincidência. Se eu quisesse. A data poderia ser qualquer outra coisa. Um incêndio, uma doença, uma falência. Mas depois daquela madrugada em que acordei ouvindo ela falar do barulho, eu não consegui mais chamar aquilo de coincidência. Na manhã seguinte, aquela madrugada, Clara agiu como se nada tivesse acontecido. Acordou antes de mim, fez café, me chamou com um beijo na testa. Dormiu bem? Ela perguntou, sorrindo. Eu a encarei por alguns instantes, tentando encontrar no rosto dela algum resquício da expressão que eu tinha visto no meio da noite. O olhar fixo, frio, quase clínico. Nada. Era a mesma Clara de sempre. Mais ou menos, respondi. Acordei no meio da noite. Acho que você saiu da cama. Ela colocou a xícara na minha frente. Saí mesmo, disse. Tava sem sono, fui tomar água. Você nem se mexeu, tava apagado. Eu parei. Eu não falei nada dormindo? Perguntei, testando. Falou, ela disse, mexendo o café dela. Você murmurou umas coisas sobre plantão, receita, essas coisas, mas nada compreensível. Por quê? Nada, respondi. Só curiosidade. Ela sorriu. Você anda tão tenso, Mauro. Passou a mão no meu ombro. Deve ser cansaço. Eu quis dizer, você falou da noite de 23 de julho. Você descreveu o acidente. Mas travei. Porque se ela não se lembrasse, eu ia parecer louco. E se lembrasse, eu não estava pronto para ouvir a explicação. Fui pro hospital com a cabeça latejando. Atendi pacientes, brinquei com uma idosa que insistia em chamar pressão alta de nervoso, discuti caso com colegas, prescrevi remédio. Tudo no automático. No intervalo do almoço, sentei sozinho no refeitório. Peguei o celular e pesquisei. Atropelamento 23 de julho de 2015, Avenida do Estado, pedestre. Várias notícias surgiam, mas nenhuma com detalhes que me atingissem em cheio. Algumas até batiam com o horário aproximado, mas a informação terminava em vítima encaminhada ao hospital em estado grave ou sem identificação. Eu quis acreditar que, se a pessoa tivesse morrido, estaria escrito, mas nem sempre é assim, nem toda vida ganha nota completa. Passei o dia com aquela sensação de que alguma coisa estava desajustada. Como médico, eu conhecia essa sensação, quando um exame não bate com o quadro, quando o sintoma não fecha com o diagnóstico. Dava para sentir que tinha algo a mais, um detalhe, um fator oculto. Só que dessa vez, o paciente era o meu casamento. As atitudes estranhas não pararam, pelo contrário, ficaram mais nítidas porque agora eu estava atento. Um exemplo simples. Clara começou a insistir que a gente visitasse mais minha mãe, em Santo André. Você quase não vai mais lá, ela dizia. A coitada sente sua falta. Era verdade, eu via meus pais mais raro do que devia. Só que o detalhe estava no trajeto. Vamos por onde? Ela perguntava quando entrava no carro comigo. Pela Imigrantes, é mais rápido, eu respondia no automático. Mas se for pela Avenida do Estado, não tem tanto pedágio, ela sugeria. E é mais bonito, passa no meio da cidade. Eu não gosto de ir por ali, respondia seco. Por quê? Eu trocava de assunto. Ela não insistia na hora, mas alguns dias depois voltava ao tema, com outra desculpa. Economia, curiosidade, qualquer coisa. Comecei a notar também que, às vezes, o celular dela vibrava e ela se afastava para atender.
No começo eu não liguei, todo mundo tem vida, ligação de trabalho, família. Mas uma vez, num domingo à tarde, a gente estava no sofá vendo série e o telefone dela tocou. Ela olhou o número, apertou o botão para recusar, mas eu vi o nome na tela antes. Tio Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar desse tio. Quem era? Perguntei. Nada, ela respondeu rápido demais. Gente lá da empresa do meu pai, chata, ligando para cobrar coisa antiga. Tio? Insisti. Você sempre fala que não tem praticamente mais família, que é só sua mãe. Ela apertou os lábios, como se tivesse se traído por um segundo. Depois deu um sorriso. É jeito de falar, Mauro. Tio é apelido, é um cara velho que trabalhou com meu pai, essas coisas. Ela mudou de assunto, colou o corpo no meu e me beijou. Vamos terminar a série, vai? Não era a primeira contradição sobre a família dela. Aos poucos, repassando as conversas, fui percebendo que Clara falava muito pouco do passado dela. Tudo era vago. O pai mexia com empresa, ela trabalhava com finanças, tinha poucos parentes. Quando perguntei uma vez, "Você nunca fala do seu pai? Como ele era?" Ela respondeu, "Um homem que fez muita besteira e deixou muita dívida. Não é um bom assunto." Na época, eu interpretei dívida no sentido financeiro. Hoje, acho que não era só isso. Não é fácil admitir, mas uma hora eu virei o jogo. De marido distraído e confiante, comecei a me tornar um investigador amador dentro da própria casa. Comecei devagar. Primeiro, observei a rotina de Clara com mais atenção. Os horários de ligações, as expressões estranhas quando algum assunto surgia, os nomes que apareciam aqui e ali. Percebi que tio Paulo ligava com certa regularidade. Sempre que eu estava perto, ela desligava rapidamente ou se afastava para atender dando alguma desculpa. Comecei a fazer perguntas inocentes. Você disse outro dia que foi criada praticamente só pela sua mãe. Seu pai morreu quando você tinha quantos anos? 27, respondeu. E em 2015 você tinha 26, ela disse, sem hesitar. Ele morreu em 2016. De quê? Ela desviou o olhar. Infarto. Por que esse interrogatório retroativo, doutor? Eu ri, disfarçando. Curiosidade, você que diz que eu não pergunto nada do seu passado. Ela deu um beijo na minha bochecha. Eu sou seu passado recente. O que foi ruim, eu deixei lá atrás. Só que eu não tenho mais certeza se ela deixou mesmo. Uma noite, ela dormiu antes de mim. O celular estava na mesa de cabeceira, carregando. Eu fiquei encarando o aparelho por alguns minutos, brigando comigo mesmo. Invasão de privacidade, eu pensava. Confiança, respeito, tudo isso. Mas a imagem dela na madrugada, sussurrando sobre a noite do atropelamento, prevaleceu. Peguei o celular, respirei fundo. Tentei a senha óbvia, data do nosso casamento. Funcionou. Técnica péssima de segurança, ou confiança demais em mim. Entrei nas mensagens. Não tinha nada demais no aplicativo principal. Conversas com amigas, a mãe, grupos. No entanto, reparei que ela usava outro aplicativo de mensagem, um que quase ninguém da nossa idade usava tanto. Tava lá, com o número de notificações zerado. Abri. Havia poucas conversas, todas com nomes comuns. Paulo, Regina, Carlos, a maioria antiga. A mais frequente era de Paulo. Abri a conversa. As mensagens mais recentes tinham sido apagadas, só restavam algumas de meses atrás. Li uma, de uns 6 meses antes. Paulo, você tem certeza que quer mesmo continuar com isso? Já faz anos. Clara, não é uma questão de querer, é de precisar. Você acha que eu vou dormir tranquila sabendo que ele está vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido? Paulo, mas você se envolveu demais. Clara, é a única forma. Se eu não fizesse ele se apegar, nada disso faria sentido. Meu peito apertou. Continuei rolando. Paulo, sua mãe não quer mais saber de nada disso. Ela falou que isso vai destruir você. Clara, minha mãe já está destruída desde 2015. Você sabe disso. Ela finge que esqueceu, mas eu não. Paulo, eu só tô avisando. Esse tipo de plano sempre sai do controle. Clara, eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu parei de respirar por alguns segundos. Uma parte de mim queria acreditar que estava interpretando aquilo da pior forma possível. Outra parte sabia que não havia tantas formas assim de interpretar. Plano. Se envolver demais. Se ele não se apegasse, não faria sentido. Eu era médico, mas naquele momento me sentia como um paciente recebendo um diagnóstico que já suspeitava há muito tempo, mas insistia em negar. Clara entrou no quarto. Eu quase joguei o celular para cima. O que você tá fazendo acordado ainda? Ela perguntou, vendo a luz da cabeceira acesa. Não estava conseguindo dormir, respondi, com o aparelho escondido embaixo do travesseiro. Tô com aquela dor de cabeça. Ela veio até mim, deu um beijo na minha testa. Você precisava relaxar, disse. Amanhã vai ser um dia cheio. Por quê? Perguntei. Você esqueceu? Ela riu. Jantar na casa da minha mãe.
Ela fez questão de convidar a gente. Faz tempo que não vamos lá. Eu tinha completamente esquecido. Ou talvez meu cérebro tivesse apagado de propósito. Verdade, falei, tentando soar normal. Vamos sim. Quando ela saiu do quarto para desligar as luzes da sala, eu apaguei a tela do celular, coloquei de volta exatamente onde estava. Fiquei deitado, olhando para o teto. A casa da mãe dela. Eu já tinha ido lá poucas vezes. Era um apartamento grande, num prédio antigo em Higienópolis. Piso de madeira, móveis pesados, quadros de família na parede, cheiro de lavanda e de algo mais, que eu não sabia definir na época. Hoje, eu acho que era cheiro de passado, que recusa a ir embora. Na manhã seguinte, no caminho para o jantar, Clara estava estranhamente animada. A minha mãe tá numa fase mais leve, ela dizia, dirigindo. Você vai ver, ela tá até mais falante. Eu só conseguia pensar nas mensagens que tinha lido. Na frase, sua mãe já está destruída desde 2015. Quando chegamos, Dona Regina nos recebeu com um abraço demorado, especialmente em mim. Mauro, ela disse, segurando meu rosto com as duas mãos, como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Como você tá magro, menino. O hospital tá acabando com você. Tá exagerando, mãe. Clara riu, tirando a bolsa. Ele tá igual sempre. Sentamos na sala. Na mesa de centro, havia uma bandeja com queijos, frutas secas, um vinho aberto. A TV estava ligada, sem som, num canal de notícias. Por um momento, a cena pareceu normal. Família, jantar, conversa. Mas havia algo no olhar de Dona Regina que eu não sabia ler. Não era hostilidade, nem carinho. Era exame. E o hospital, Mauro? Ela perguntou enquanto colocava vinho nas taças. Muito movimento? Bastante, respondi. Mas é bom, né? Mantém a cabeça ocupada. Médico precisa de cabeça ocupada mesmo. Ela comentou como quem fala de tempo. Porque quando a cabeça desocupa, começa a lembrar demais. Clara deu uma olhada rápida para a mãe, um aviso silencioso. Eu percebi, fingi não perceber. Durante o jantar, as duas falaram muito mais entre si do que comigo. Coisas sobre contas, sobre a venda de um imóvel antigo, sobre um processo que finalmente tinha sido arquivado. Eu peguei pedaços, frases soltas. Num momento, Dona Regina comentou. Seu tio Paulo perguntou de você, Clara. Meu garfo congelou no ar. Ah, é? Clara respondeu, casual. Perguntou se você ainda tá naquela... A mãe dela fez um gesto vago com a mão. Naquela sua teimosia. Ele se mete demais, Clara respondeu firme. Você também. Eu só não quero perder outra pessoa da família por causa de... Ela parou no meio da frase, cortada por um olhar de Clara. Esquece, assunto de velho. Eu fiquei quieto, mas o nome Paulo já não era estranho para mim. Eu sabia quem era, pelo menos na função. O homem das mensagens, o que dizia que o plano ia sair do controle. Depois da sobremesa, fui ao banheiro. No corredor, reparei numa porta entreaberta. Era um quarto que eu nunca tinha visto aberto nas outras visitas. As luzes estavam apagadas. A curiosidade venceu. Empurrei a porta. A penumbra desenhou um espaço que parecia parado no tempo. Cama de solteiro, prateleira com livros de faculdade, alguns troféus velhos, um violão sem cordas encostado na parede. Na cômoda, várias fotos em porta-retratos. Em todas, um homem jovem, no fim dos 20 anos, sorriso aberto, olhos escuros, muito parecidos com os de Clara. Ele estava em várias situações: formatura, churrasco, viagem, festa de rua. Em uma das fotos, ele segurava uma placa de engenharia em frente a um prédio que parecia um centro universitário. Em outra, estava abraçado com Clara, mais nova, talvez uns 20 anos. Os dois riam, molhados, como se tivessem acabado de sair de uma piscina. Parei numa foto específica. Era uma imagem de rua, aparentemente tirada às pressas. Um grupo de pessoas participando de uma caminhada, talvez uma maratona de fim de semana. No canto da foto, quase cortado, dava para ver o início de uma placa indicando Avenida do Estado. O homem da foto, o mesmo de todos os retratos, estava ali, com uma camiseta branca suada, número preso no peito, sorrindo para a câmera. Olhei a data impressa no canto inferior, 2015. Um arrepio subiu pela minha nuca. Na porta, ouvi um som de piso rangendo. Me virei. Dona Regina estava parada no batente, me olhando. Esse quarto normalmente fica fechado, ela disse, sem raiva, mas sem convite. Desculpa, respondi, engolindo seco. A porta estava entreaberta. Curiosidade é uma coisa perigosa, doutor. Ela falou entrando. Ainda mais para quem já tem coisa demais para lembrar. Ela passou por mim, foi até a cômoda e pegou a foto que eu estava olhando. Esse é o Rafael, disse, meu filho, irmão da Clara. O nome caiu como chumbo no chão da minha mente. Eu não sabia que Clara tinha um irmão. Ela nunca tinha mencionado. Eu não sabia, falei. Não sabia porque ela não fala, respondeu Dona Regina, sem soltar a foto. Ela gosta de fingir que certas coisas não existem, ou gosta de fingir que só ela lembra.
Não sei. Me aproximei um pouco. A foto tremia levemente na mão dela. O Rafael, eu hesitei. Ele não tá mais aqui? Ela me olhou, direto, pela primeira vez com uma intensidade que fez meu estômago embrulhar. Ele morreu, respondeu, seca, em 2015. Meu coração acelerou. Sinto muito, murmurei genuinamente. Morreu numa noite de chuva, ela continuou, como se eu não tivesse dito nada, saindo de um trabalho voluntário que ele fazia, na Avenida do Estado. A frase caiu como um veredito. Eu tentei formular alguma coisa, qualquer coisa, uma pergunta, uma negação, um comentário banal. Nada saiu. Ela colocou a foto de volta na cômoda com muito cuidado, como se fosse frágil. A polícia disse que foi atropelamento, continuou. Disseram que o motorista provavelmente fugiu. Alguém viu um carro escuro, mas ninguém anotou placa, nada. Sem câmeras boas na época, sem testemunha que quisesse se envolver. O corpo chegou ao hospital. Ela fez uma pausa. E morreu lá. Sabe o que é pior? Nem médico decente teve pra ele. Falaram que o plantão estava cheio, que foi tudo muito rápido. A gente só viu o laudo frio depois. Eu quase perdi o ar. Hospital, plantão cheio, 2015. Eu tinha trabalhado em inúmeras noites assim. Gente chegando aos montes, ferido, atropelado, baleado. E no meio, um homem com olhos parecidos com os de Clara, respirando com dificuldade, sendo mais um no fluxo. E eu? Eu poderia ter sido o médico que o recebeu. Ou o médico que o atropelou. Ou os dois. Clara ficou... Dona Regina buscou uma palavra. Obcecada. Resolveu que um dia ia descobrir quem foi. Não adiantou eu dizer que às vezes a vida não entrega culpado. Ela resolveu que a vida ia ter que apontar um rosto. Ela se virou para mim. Você se parece muito com ele, sabia? Ela disse, de repente. Travei. Com o Rafael? Não fisicamente. Ela balançou a cabeça. De jeito. De como anda pelo mundo. Ele também achava que dava para resolver tudo com trabalho, com estudo, com seguir a vida, até a vida atropelar ele de volta. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Clara apareceu no corredor. Mãe, o que você tá? Ela parou ao nos ver Eduar. O olhar correu da foto na cômoda para minha expressão. Você entrou aqui? A porta estava aberta, eu disse, tentando manter a voz estável. Sua mãe que me mostrou. Clara respirou fundo. A gente estava te chamando para a sobremesa, ela falou fria. Vem logo. No caminho de volta para a sala, o silêncio entre nós tinha uma densidade quase visível. Naquela noite, deitado na nossa cama, eu não consegui dormir. Clara ficou de costas para mim, imóvel. Não falou boa noite, não me procurou. Eu sabia que ela estava acordada, só pelo jeito que o corpo dela estava tenso. Eu tinha duas opções: continuar fingindo que nada estava acontecendo ou falar. Escolhi a segunda. Clara, eu comecei, baixo. Por que você nunca me contou do Rafael? Ela demorou alguns segundos para responder. Porque não é um assunto que eu quero ficar revisitando, disse, sem se virar. Mas ele era seu irmão. Era, justamente. A voz dela tinha um tom de raiva contida. Você não sabe como é perder um irmão. Fiquei em silêncio. Ela tinha razão. Eu não sabia. Sua mãe disse que ele morreu num atropelamento, em 2015, continuei. Na Avenida do Estado. Ela se virou de repente, me encarando no escuro. Eu só conseguia ver o brilho dos olhos dela. Minha mãe fala demais, disse. Você estava fuçando num quarto que eu não queria que você fuçasse, falando com ela sobre uma história que não é sua, Mauro. Eu não estava fuçando, respondi, tentando não elevar o tom. A porta estava aberta, eu vi a foto. Sua mãe começou a falar. Eu não forcei. E agora você acha que tem direito a quê? Ela se aproximou um pouco. A dar opinião, a consolar, a julgar o que eu fiz ou deixei de fazer desde aquele dia? Eu respirei fundo. Eu só acho estranho, comecei. A data, a avenida, as coisas que você tem falado e feito, as perguntas sobre 2015, a forma como você... Ela me cortou. A forma como eu quê? Foi ali, com ela me encarando, que uma parte de mim quis falar tudo. A mensagem no celular com o Paulo, a madrugada em que ela descreveu a noite do atropelamento, a minha culpa, minha lembrança, tudo. Mas eu hesitei. E na hesitação, peguei um atalho. A forma como você insiste em saber onde eu estava, o que eu fazia, falei. Parece que tá tentando montar um quebra-cabeça. Ela riu, mas não com humor. Você tá se ouvindo, Mauro? Disse. Você tá dizendo que eu não posso perguntar nada sobre o seu passado, que eu não posso ter curiosidade sobre o homem com quem eu casei?
Não é isso, respondi, sentindo a conversa escapar das minhas mãos. Sabe qual é a diferença entre você e eu? Ela continuou. Você tem coisas do seu passado que prefere esquecer. Eu tenho coisas do meu passado que nunca consigo esquecer. E, por incrível que pareça, até hoje eu tentei poupar você disso. Ela se afastou, virou de costas de novo. Dorme, Mauro, falou fria. Amanhã você tem plantão. Pelo menos lá você sabe lidar com gente morrendo. Aqui, em casa, parece que qualquer lembrança te apavora mais do que um diagnóstico ruim. Eu fiquei olhando para as costas dela, tentando decifrar quantas camadas de significado aquela frase tinha. Naquele momento, eu não sabia se Clara era uma vítima ferida, uma mulher tentando lidar com uma perda, ou alguém que tinha decidido transformar o luto em arma. Talvez fosse tudo isso ao mesmo tempo. Depois desse jantar, as coisas entre nós não voltaram ao normal. Não que houvesse brigas constantes, gritos, pratos voando. Era pior. Era um silêncio calculado, uma trégua tensa. Por fora, continuávamos sendo o casal funcional. Íamos a jantares, encontrávamos amigos, postávamos fotos em viagens. Por dentro, cada pequeno gesto parecia carregado de intenção. Eu comecei a juntar peças. Revirei minha memória de 2015, tentando lembrar se, em algum plantão, eu tinha atendido um homem atropelado com o nome Rafael. É ridículo, mas depois de tantos anos, os rostos dos pacientes se misturam. Eu lembrei de alguns casos, de algumas mortes, mas nada com nitidez suficiente. Talvez porque eu não quisesse ver. Em paralelo, continuei, sim, fuçando o celular de Clara quando dava. As conversas com Paulo agora eram raras, quase sempre com trechos apagados. Ainda assim, consegui ver uma mensagem antiga que eu não tinha notado antes. Paulo, você vai contar pra ele em algum momento? Clara, não sei. Depende de como ele reagir quando perceber. Paulo, e se ele não perceber? Clara, ele vai. Gente como ele sempre sente o cheiro da própria culpa quando alguém coloca um espelho na frente. Eu li essa mensagem 3 vezes. Gente como ele. Eu? Não era mais só uma coincidência. Meu casamento tinha, pelo menos em parte, surgido de uma equação que eu desconhecia, mas da qual eu era o centro. A paranoia foi crescendo. Comecei a me perguntar, desde quando ela sabia? Desde a primeira vez que me viu? Ela já sabia de mim? Já tinha minha ficha? Ou tudo começou depois? Em que momento o amor, se é que houve amor, se misturou com a vingança? Uma noite, sentei sozinho na sala. Clara já tinha ido dormir. Liguei a TV, deixei num canal qualquer sem som. Peguei o notebook e comecei uma busca que eu vinha adiando há anos. Procurei pelo nome completo de Clara, pelo sobrenome dela, por Rafael, mais atropelamento, mais 2015, mais São Paulo. Demorou, mas achei. Numa matéria pequena, num jornal de bairro digital, lá estava. Jovem engenheiro morre após atropelamento na Avenida do Estado. Rafael Menezes, 28 anos, voltava de uma ação voluntária quando foi atingido por um carro que fugiu sem prestar socorro. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A família busca testemunhas. A foto que ilustrava a matéria era uma versão da mesma que eu tinha visto no quarto da mãe dela. Ele sorrindo, número de maratona no peito. No fim da matéria, um trecho. Queremos justiça, diz a irmã Clara Menezes, de 26 anos. Não é só sobre o meu irmão, é sobre qualquer pessoa que se ache no direito de atropelar alguém e fugir, como se a vida do outro fosse descartável. O sangue sumiu do meu rosto. Clara tinha dado entrevista, Clara tinha levantado uma bandeira na época. Eu, possivelmente, tinha passado do lado indo trabalhar, ignorando tudo isso, vivendo a minha vida. Fechei o notebook, levantei, fui até o banheiro e joguei água no rosto. Quando levantei a cabeça, vi meu reflexo no espelho. E por um segundo, juro que vi o rosto de Rafael por cima do meu. Um efeito da mente, eu sei, mas me atingiu como se fosse real. Eu era o tipo de homem que ela descreveu na entrevista? O tipo que foge? O tipo que acha a vida do outro descartável? A resposta que eu dava pra mim variava de acordo com o dia. Eu precisava de mais, de certeza. De alguma forma, precisava confirmar se Clara tinha me escolhido já sabendo, ou se o destino tinha feito uma piada cruel e depois ela juntou as peças. Com medo e tudo, marquei um café com um colega antigo, o Augusto, que trabalhava no mesmo hospital que eu em 2015, mas agora estava em outro. Ele sempre foi bom de lembrar de casos. Sentamos num café perto da Paulista numa quarta-feira de manhã. Você lembra de um caso de atropelamento na Avenida do Estado em 2015? Perguntei direto, depois de alguns minutos de conversa de praxe. Ele me olhou, curioso. Em 2015, teve uns 10 pelo menos, respondeu. Por quê? Um específico, um rapaz de 28 anos, engenheiro, Rafael Menezes. Eu vi uma matéria, falei, posso perguntar pro Augusto, ele lembra de tudo.
Ele inclinou a cabeça, pensativo. Bebeu um gole de café. Espera, disse. Acho que lembro. Era um caso pesado. Veio pra gente uma madrugada, bem tarde. Acho que foi em julho, se não tô confundindo. Tinha dado um problema com a ambulância. Demoraram pra chegar. O cara chegou bem mal. Traumatismo, hemorragia interna. Minha garganta secou. E você lembra quem tava de plantão naquela noite? Perguntei, tentando soar casual. Eu não, ele deu uma risada. Mas tem como saber. O hospital tem registro disso tudo. Por que esse interesse, cara? Alguma ação na justiça, essas coisas? Curiosidade médica, menti. Vi o caso em algum estudo, lembrei de você. Ele não pareceu muito convencido, mas também não insistiu. Me liga mais tarde, disse. Eu ainda tenho uns contatos lá. Posso perguntar quem estava no plantão dessa noite para você. Quando saí do café, minhas pernas pareciam de borracha. Se os registros dissessem que eu estava naquele plantão, um pedaço da equação se encaixava de um jeito cruel. Eu poderia ter atropelado o irmão da minha futura esposa e ainda ter sido um dos médicos a recebê-lo sem ligar as coisas. Se eu não estivesse, a culpa continuava, mas o nó era outro. Naquela tarde, Augusto me mandou uma mensagem. Confirmei. Rafael deu entrada no hospital às 11h58 da noite do dia 23 de julho de 2015. Médicos em plantão. Eu, você e a doutora Helena. Você atendeu os primeiros minutos, depois eu assumi. Lembra de alguma coisa? Eu li e reli a mensagem, até que as letras começaram a embaralhar. Um flash muito rápido surgiu. Um jovem com o rosto ensanguentado, olhos semiabertos, tentando falar alguma coisa. Eu segurando uma compressa, pedindo exame, chamando Augusto. Talvez fosse uma lembrança verdadeira. Talvez fosse minha mente reconstruindo uma cena a partir da informação. De qualquer forma, a sensação era a mesma. Um laço se fechando. Respondi pro Augusto: não lembro direito, faz tempo demais, mas obrigado. Abracei a pia do banheiro do hospital e fiquei ali por uns minutos, tentando não vomitar. Eu tinha atropelado. Eu tinha atendido. Eu tinha fugido no asfalto e depois vestido o jaleco para tentar corrigir a própria violência num plantão. Nada mais parecia sólido. Depois de alguns dias, numa noite de sábado, Clara apareceu na sala com uma proposta. A gente foi poucas vezes pro litoral juntos, ela disse, sentando do meu lado. Podíamos ir para Santos amanhã, passar o dia. Comemos peixe, andamos no calçadão. Que tal? Tá bom, respondi, tentando não soar desconfiado de tudo. No dia seguinte, no carro, ela ajustou o aplicativo de rotas. Eu reparei de relance. O trajeto indicado era mais longo do que o usual. Você colocou o que aí? Perguntei. A gente vai descer por outra estrada, disse. Um caminho que meu pai adorava. Quero te mostrar. Eu soltei e deixei passar. Mas no meio da descida, percebi que não estávamos indo para Santos. As placas indicavam outra cidade, uma região industrial, cheia de galpões e fábricas. Clara, falei, isso não é o caminho para Santos. Ela manteve os olhos na estrada. Mudei de ideia, respondeu. Queria te mostrar uma coisa primeiro. O quê? Você vai ver. Depois de uns 20 minutos, ela saiu da estrada principal e entrou numa rua larga, quase deserta, entre galpões com portões enferrujados. Era domingo, tudo fechado. Ela estacionou o carro em frente a um prédio grande, com um muro alto e um portão enferrujado, metade caído. Só então reparei no letreiro apagado. Dava para ver restos de letras. Menezes e Filhos, Metalúrgica. Eu entendi. É aqui que meu pai trabalhava, Clara disse desligando o motor. Aqui que ele criou a tal empresa da família que eu sempre mencionei para você. Fiquei olhando para o prédio abandonado. O que aconteceu? Perguntei. Aconteceu 2008, 2009, 2010, ela respondeu olhando para o letreiro. Crise, dívida, decisões ruins, fornecedores que sumiram, clientes que não pagaram, banco em cima. Um belo dia veio a ordem de fechar tudo. Ela virou para mim. Sabe o que foi pior? Continuou. Descobri depois que o maior calote que meu pai tomou veio de uma empresa que simplesmente mudou de nome e continuou existindo, sem pagar nada, sem consequência. Lamento, falei. Mas por que você tá me mostrando isso agora? Porque, para minha mãe, a vida acabou aqui. Ela apontou pro prédio. Pro meu pai, também. Ele morreu tentando salvar isso. A saúde foi pro espaço. O dinheiro que não entrou aqui, não entrou em casa. Não entrou na faculdade do meu irmão. Não entrou em lugar nenhum. Ela respirou fundo. E aí chegou 2015, continuou. E a vida decidiu tirar o resto da nossa família numa noite de chuva. Motorista inconsequente, atropelamento, fuga, plantão corrido, médico sobrecarregado. Ela pausou, me encarando. Você deve conhecer esse roteiro. Meu coração disparou. O que você está querendo dizer? Perguntei, num fio de voz. Ela ficou em silêncio por alguns segundos me analisando.
Você nunca se perguntou por que eu, justamente eu, no meio de tantos homens nessa cidade, me apaixonei por um médico que trabalhava, em 2015, num hospital que recebeu um atropelado da Avenida do Estado no dia 23 de julho? Perguntou, sem rodeios. Era isso. Não tinha mais como fugir do assunto sem negar a realidade. Minha garganta queimava. Clara, comecei. Você tá... Ela me cortou. Eu sei quem você é, Mauro, disse, firme. E antes que você pergunte, não foi por acaso que eu soube. Eu demorei anos, mas eu descobri. Pelo tipo de carro, pelas poucas informações que a polícia tinha, por uma câmera de posto lá perto que mostrou uma sombra fugindo, pelo relatório frio do hospital, com os nomes dos médicos de plantão. Demorei, mas cheguei. Eu engoli em seco. E o que você descobriu, exatamente? Perguntei. Ela sorriu, mas não havia nenhuma alegria ali. Descobri que o homem com quem eu me casei fugiu do lugar em que meu irmão foi atropelado. Descobri que ele saiu do carro, viu um corpo no chão, hesitou e foi embora. Descobri que, depois, continuou a vida, atendendo pacientes, salvando gente, indo a festas, conhecendo mulheres, até conhecer a irmã da vítima. Por acaso? Ela deu de ombros. Talvez não. Eu posso ter ajudado o acaso. Um silêncio pesado tomou o carro. Você acha... Tentei ordenar as ideias. Você tem certeza que era o meu carro? Que era eu? Ela me olhou com um desdém triste. Você vai mesmo usar o talvez não fosse bem eu como defesa? Perguntou. Vai dizer que estava chovendo, que estava escuro, que você estava cansado do plantão? Que era só mais um pedestre? Vai dizer que você quase parou? Que ficou mexido por um tempo e depois passou? Eu senti um nó na garganta. As palavras saíam truncadas. Eu lembro de ter freado, lembro do barulho, lembro de ter visto alguém no chão, lembro de ter pensado em chamar ajuda, sim, mas ela completou por mim. Mas você pensou na sua carreira, disse, no seu jaleco, na sua mãe orgulhosa, no seu pai falando que você tinha vencido na vida. Pensou em tudo, menos no homem que estava no chão. Eu fechei os olhos por um segundo. Lágrimas queimavam, mas eu segurei. Você não estava lá, Clara, murmurei. Você não sabe o que passou na minha cabeça naquela noite. Eu sei o que passou na minha casa naquela noite, ela retrucou. Sei o que passou na minha mãe, sentada numa cadeira dura do IML, tendo que reconhecer o corpo do próprio filho por uma foto. Sei o que passou em mim, ouvindo o médico falar de politrauma como se fosse palavra de boletim. Sei o que passou nas contas, nas compras de mercado, na lista de remédio antidepressivo que minha mãe começou a tomar. Ela inclinou o corpo para frente, se aproximando de mim. E sei o que passou na minha cabeça quando eu decidi que não ia deixar isso morrer como uma nota de rodapé no jornal, disse. Eu sabia que, se eu fosse atrás de você como a irmã da vítima, você ia se encolher, chamar advogado, repetir, foi um acidente, eu sinto muito, e seguir sua vida. Então, eu decidi fazer diferente. Decidiu, minha voz falhou. Decidiu casar comigo? Decidi entrar na sua vida pelo lugar onde você é mais fraco, respondeu, pelo afeto. Eu sentia uma mistura violenta dentro de mim. Raiva, culpa, humilhação, uma sensação de invasão e, ao mesmo tempo, a certeza de que eu não era inocente nessa história. Desde o começo? Perguntei, a voz rouca. Desde o dia que a gente se conheceu naquela festa, você já sabia quem eu era? Ela pensou por um segundo. Eu sabia que você era um dos médicos de plantão na noite em que meu irmão morreu, disse. E sabia que você tinha um carro com as características do veículo que atropelou ele. Sabia disso. Não tinha certeza absoluta de que você era o motorista, mas eu queria ter certeza. E eu sabia que a proximidade ia me dar isso. Um arrepio correu pelo meu corpo. Então, eu respirei fundo. Você começou o relacionamento comigo como um experimento? Experimento, plano, vingança, chame como quiser, respondeu. Eu precisava olhar na sua cara, Mauro. Precisava ver como você ria, como você falava de plantão, como você dormia. Precisava ver se tinha alguma sombra de culpa, ou se você era só mais um desses caras que acham que o mundo é um grande pronto-socorro e que algumas vidas se perdem pelo caminho. Ela me analisava como se eu fosse um paciente em crise, mas sem nenhuma intenção de me salvar. E você viu o quê? Perguntei, num fio de voz. Ela demorou para responder. Vi um homem que se convenceu de que talvez não fosse culpa dele, disse. Vi alguém que empurrou numa noite inteira debaixo do tapete, mas que acorda suando quando chove forte. Vi alguém que hesita quando passa perto da Avenida do Estado.
Vi alguém que nunca falou espontaneamente de 23 de julho, nenhuma vez. Ela fez uma pausa. E, para piorar, continuou, vi alguém de quem eu realmente gostei. A frase me atingiu de um jeito estranho. Gostou, repeti. Eu não planejei isso, ela admitiu. Eu planejei te envolver, planejei te fazer depender de mim. Planejei entrar na casa dos seus pais, ouvir sua mãe me chamando de filha, ver seu pai me abraçando no Natal. Mas eu não planejei acordar com você e sentir um tipo de carinho que não cabia no roteiro. Isso só atrapalhou. Eu sentei de costas mais retas, encarando ela. Então, falei, em algum momento, isso que a gente tem foi real? Ela mordeu o lábio inferior, pensativa. Foi tudo real, respondeu, por fim. Justamente esse é o problema. Ficamos alguns segundos em silêncio, dentro do carro, em frente ao prédio abandonado do pai dela. O mundo lá fora, quieto de domingo, parecia não saber que dentro daquele carro, uma vida inteira tinha acabado de ser reeditada. O que você quer de mim? Perguntei, finalmente. Por que me contar tudo isso agora? Ela deu um sorriso triste. Porque, por mais contraditório que pareça, eu nunca quis ser como você naquela noite, disse. Nunca quis fugir sem prestar socorro. Eu precisava que vocês soubessem, que você olhasse para mim e entendesse quem eu sou. E quem você é, de verdade? Isso não responde, retruquei. O que você quer que eu faça? Que eu me entregue? Que eu vá à polícia e diga, olha, faz 10 anos eu posso ter atropelado um cara e fugido? Eu quero que você pare de fingir para você mesmo, respondeu. Se vai à polícia ou não, se vai atrás de advogado, se vai tentar reparar de alguma forma, isso é com você. Ela respirou fundo. Mas eu não vou mais continuar desse jeito, continuou. Porque ou eu te odiava ou eu te amava, e viver nos dois ao mesmo tempo tá me enlouquecendo. Ela ligou o carro de novo. Vamos embora, disse, engatando a marcha. A gente ainda não almoçou. Os dias seguintes foram um borrão. Eu ia para o hospital, atendia, falava frases automáticas de consolo para familiares de pacientes graves, voltava para casa, deitava ao lado de uma mulher que eu amava e que tinha começado a me amar com um motivo que agora me parecia envenenado. As coisas entre nós ficaram estranhamente educadas. Clara parou com as insinuações, com as perguntas, não tocou mais em 2015, nem em Rafael, nem em Avenida do Estado, falava de contas, de mercado, de séries, às vezes fazia piadas, em outros momentos ficava calada, rolando a tela do celular sem realmente olhar nada. Eu, por outro lado, virei um campo de batalha ambulante. Dentro de mim, dois lados brigavam. Um dizia, você errou, fugiu, tem que se entregar, contar tudo, pagar o que tiver que pagar, pedir perdão à família, enfrentar o que vier. O outro respondia, você não tem certeza absoluta, a polícia nunca te chamou, o caso está praticamente enterrado. Agora que a clareza veio, você vai destruir sua vida por uma culpa que a lei nem reconheceu? E se tudo tiver em zola cinzenta? E se correr atrás só abrir ferida sem curar nada? Nos intervalos da briga, tinha um terceiro elemento, medo. Medo do que Clara poderia fazer se eu não reagisse da forma que ela esperava. Medo do que ela poderia revelar para o hospital, para os meus pais, para os amigos. Medo do quanto ela tinha documentado, registrado, preparado. Uma noite, tomando banho, percebi que tinha começado a falar sozinho. Eu ensaiava frases que nunca tinha coragem de dizer. Clara, vamos juntos à polícia. Clara, eu sinto muito, mas eu também sou humano, eu também errei. Clara, você também errou em transformar a dor em arma. Clara, a gente pode tentar reconstruir isso de outro jeito. Nenhuma dessas frases saiu do banheiro. Na semana seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Um número desconhecido. Sou Paulo, tio da Clara. Precisamos conversar. Só eu e você. Antes que você cometa alguma burrice. O coração acelerou, de novo. Respondi. Quando? Ele mandou um endereço de um bar discreto, num bairro mais afastado, e um horário. Quinta-feira, 19 horas. Fui. O bar era pequeno, pouco iluminado. Cheiro de fritura e de cerveja. Alguns homens assistiam a um jogo repetido na TV. Numa mesa no canto, um senhor de uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho, barriga levemente saliente, camisa social surrada, acenou para mim. Mauro? Perguntou. Paulo? Confirmei. Ele fez um gesto para eu sentar. Pode ficar tranquilo, não vou gravar nada, não vou fazer cena. Disse antes mesmo que eu abrisse a boca. Não é meu estilo. Por que você quis falar comigo? Perguntei. Ele pediu uma cerveja, ofereceu, eu recusei. Pedi um refrigerante. Minhas mãos tremiam levemente. Porque a Clara... Ele suspirou. A Clara é cabeça dura, mas tem um coração que não acompanha a cabeça. E isso é explosivo. Ele me encarou. Eu sei de tudo, Mauro, disse. Sei da noite de 2015.
Sei da investigação dela, sei do casamento, sei da nossa conversa aqui. Talvez ela nem saiba que eu tô falando com você. Ela não é a única da família que sabe ir atrás. Eu esperei. Eu não vim aqui te absolver, continuou, nem te acusar. Isso a vida já se encarregou. Eu vim aqui te lembrar de uma coisa, que a Clara esqueceu no meio do caminho. Vingança é uma estrada que não tem volta. E, se ela continuar nesse caminho, não é só você que vai ser destruído. Ela também. A mãe dela, talvez, todo mundo. Eu tava na defensiva. O senhor acha que eu não sei disso? Retruquei. Eu tô vivendo com isso todos os dias, desde que comecei a lembrar de verdade. E, ao mesmo tempo, eu vejo sua sobrinha morando comigo, dividindo a cama comigo, olhando pra mim com amor e ódio ao mesmo tempo. Isso também é uma forma de destruição, Paulo. Ele assentiu. Concordou. É por isso que eu tô aqui. Pra te dizer que, se você quiser fazer alguma coisa, o momento é agora. Porque a Clara tá num ponto de ruptura. Que tipo de coisa? Perguntei. Ele se aproximou um pouco, abaixando a voz. A gente podia ter te denunciado formalmente, anos atrás, disse. Contratado advogado, levantado vídeo, apelado pra imprensa. Tínhamos pouco, mas dava pra fazer barulho. Não fizemos. Sabe por quê? Porque preferiram me punir assim, respondi, amargo. Por dentro? Não. Ele balançou a cabeça. Porque, quando a Clara te encontrou, eu vi uma brecha diferente. Achei que você podia... Ele buscou as palavras. Reparar, de um jeito que não é só cadeia, multa, essas coisas. Que você podia, de alguma forma, ajudar a segurar o buraco que ficou na vida delas. Casando com a irmã da vítima? Eu ri sem humor. Cuidando dela como forma de reparação? Não é tão simples, ele disse. Mas pensa, se você é o homem que fugiu, você também pode ser o homem que fica, que aguenta, que não deixa a Clara virar só a mulher que destruiu a própria vida em nome de um morto. O cinismo subiu. E se eu for os dois? Questionei. O que isso me faz? Um assassino bondoso? Ele me olhou com calma. Te faz humano, respondeu. E humano é isso, uma soma de coisas ruins e boas que se empurram para ver qual pesa mais. Eu não vou te convencer a ir ou não à polícia. Isso é seu. Só tô te dizendo uma coisa. Se você for, vai assinar um atestado de culpa para sempre. E talvez isso alivie sua consciência. Mas vai expor a Clara, a Regina, a tudo. A dor delas vai virar espetáculo. E elas já sofreram o suficiente. Eu respirei pesado. E se eu não for? Perguntei. Vou continuar vivendo com essa culpa, sabendo que eu fugi? Vai. Ele concordou. E vai ter que encontrar um jeito de compensar isso. Não com milagres, não com cinema, com ato pequeno, todo dia, com ver a dor da Clara sem fugir, com não cometer mais nenhuma covardia. Ele terminou a cerveja de um gole. O que eu mais temo, continuou, é que a Clara, num impulso, faça algo contra você que a coloque do outro lado da lei. Ela fala muito em equilíbrio, em fazer pagar, esse tipo de linguagem. Ele fez uma careta. Se ela cruzar uma linha, não tem volta. Eu hesitei. Ela poderia me denunciar, contar tudo, inventar coisa que não aconteceu. E o senhor acha que eu devia ficar aqui esperando? Ele me olhou firme. Você é médico, Mauro, disse. Sabe quando uma ferida pode ser tratada e quando tem que amputar. Eu tô te dizendo, ainda dá pra tratar sem amputar, mas a janela tá fechando. Ele se levantou. Pense no que você quer ser daqui pra frente, disse. Não só quem você foi. Saiu sem olhar pra trás. Fiquei ali, com o copo de refrigerante pela metade, tentando entender quem, naquela história, estava realmente tentando me ajudar e quem estava tentando me usar. Talvez fossem as duas coisas ao mesmo tempo. Quando cheguei em casa, Clara estava na cozinha, cortando legumes. Me olhou por cima do ombro. Você demorou, disse. Falou que ia só passar no mercado. Encontrei um amigo, respondi, deixando as chaves na mesa. Augusto? Perguntou sem parar de cortar. Não, respondi. Seu tio. Ela parou. Devagar, colocou a faca na tábua e se virou. O Paulo te procurou? Perguntou, a voz tensa. Ele me mandou mensagem, falei. Disse que precisava conversar comigo antes que eu cometesse alguma burrice. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Ele não tinha esse direito, murmurou. Ele se preocupa com você, retruquei. Com o que isso tá fazendo com você? Ele não tem noção do que isso fez comigo, ela respondeu, mais alto. Ninguém tem. E você acha que tem noção do que isso tá fazendo comigo? Perguntei, sem conseguir mais segurar. De como é acordar todo dia do lado de alguém que eu amo e que entrou na minha vida pra me punir? Ela avançou um passo na minha direção. Você tá me comparando com você fugindo de um corpo na rua, disse, incrédula. É isso mesmo? Não, respirei. Eu tô dizendo que você tá esticando uma corda que vai arrebentar pra todos os lados. O teu tio falou isso, a tua mãe provavelmente sente isso. E você tá aí, achando que tá controlando tudo.
Ah, claro, ela riu amarga. Então agora eu sou a vilã, e você é o homem atormentado que merece compreensão. Eu explodi. Eu nunca disse que mereço compreensão, gritei. Eu sei que errei, Clara, eu sei. Eu lembro da chuva, do barulho, do seu irmão no chão. Eu lembro. Eu carreguei isso por anos e empurrei para um canto porque eu não sabia o que fazer. E aí você aparece na minha vida, entra na minha casa, na minha cama, nos meus pais, nos meus amigos e transforma tudo isso num tabuleiro de xadrez. As mãos dela tremiam. Ela apertou os lábios. Você não tem o direito de gritar comigo por causa do seu erro, ela sussurrou. E você não tem o direito de transformar toda a minha vida em cenário de vingança, retruquei, mais baixo, mais firme. A dor não te dá esse direito, nada dá. Ela respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca tinha visto Clara chorando daquele jeito. Não era choro bonito de filme. Era choro de raiva, de frustração, de desalinho. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Mauro? Ela disse, depois de alguns segundos. Você errou e fugiu. Eu errei e fiquei. Eu fiquei ao lado do corpo do meu irmão. Eu fiquei segurando a minha mãe. Eu fiquei vendo as contas chegarem. Eu fiquei com a sensação de que o mundo tinha me jogado numa esquina qualquer para sangrar. Você correu. E agora você tá correndo atrás de mim, respondi. Correndo atrás do homem que, sim, errou. Eu não tô tentando me tirar da reta, mas eu tô te dizendo, a linha que separa justiça de vingança já foi cruzada faz tempo. O silêncio se instalou de novo. O que você vai fazer então? Ela perguntou finalmente. Vai se entregar? Vai procurar a polícia? Vai confessar? Vai acabar com sua carreira? Eu olhei para ela. Pela primeira vez, percebi que por trás da provocação havia um medo genuíno. Se eu me entregasse, a história dela também viria à tona. Os anos de plano, o casamento, o uso afetivo. A opinião pública adoraria. Eu não sei, respondi, honesto. Eu tô entre me entregar e tentar reparar de outra forma. Nenhuma opção é fácil. Nenhuma repara a vida do seu irmão. Nenhuma apaga a noite naquela avenida. Ela se aproximou mais um passo. Eu deveria querer que você fosse preso, que perdesse tudo, disse. Era esse o plano, te fazer se apegar a mim, a minha família e depois puxar o tapete. Mas quanto mais eu te conhecia, mais essa ideia me dava náusea. Porque eu ia estar destruindo alguém que também tem algo de bom. E eu me recusava a virar isso. A mulher que mata pela segunda vez. Ela arfou, limpando o rosto com as costas da mão. O que eu queria, no fundo, era ver você quebrar, continuou. Não por prazer, por simetria. Eu queria ver você sentir o que a gente sentiu naquela noite. A sensação de que tudo saiu do seu controle. Acho que eu consegui, né? Eu não consegui responder. Ela fez um gesto com a mão como se estivesse desistindo de um argumento. Amanhã eu vou para a casa da minha mãe, disse. Vou passar uns dias lá. Você faz o que quiser com isso. Comigo, com a culpa, com a polícia. Eu não vou mais te direcionar. Não tenho mais direito de fazer isso. Ela pegou a bolsa, algumas roupas, colocou numa mochila pequena. Em menos de meia hora, estava com a mala na porta. Antes de sair, se virou. Eu não sei se eu queria que você tivesse sido outro homem naquela noite, falou. Porque se você tivesse parado, se tivesse ajudado, talvez meu irmão ainda tivesse morrido. E eu ainda estaria aqui, tentando arranjar alguém para culpar. Talvez o destino, talvez Deus, talvez ninguém. Pelo menos agora eu tenho um rosto, um nome. Isso me deu um tipo estranho de direção. Errada, talvez, mas direção. Ela abriu a porta. Cuida da minha mãe, se um dia ela precisar de médico, disse por fim. Mesmo que a gente nunca mais se fale. Não foge de novo. E foi embora. Fiquei sozinho no apartamento, ouvindo o barulho da cidade. O silêncio da casa era um tipo de acusação. Tudo ali tinha o toque de Clara. Os quadros na parede, a disposição dos livros, a planta que eu vivia esquecendo de molhar e ela sempre resgatava. Você faz o que quiser com isso, ela tinha dito. Naquela noite, eu tomei uma decisão parcial. Não fui à polícia, ainda, mas marquei uma sessão com uma terapeuta recomendada por uma colega. Coisa que eu adiava há anos, sempre com desculpa de plantão, de tempo, de não é pra mim. Na primeira sessão, sentei na poltrona, encarei o tapete e falei, em voz alta, pela primeira vez, a frase inteira. Eu posso ter atropelado o irmão da minha esposa e fugido do local. E ela pode ter casado comigo para me destruir. E eu ainda amo essa mulher. A terapeuta não respondeu com choque nem com consolo. Só perguntou, e quem é você além disso? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta daquele jeito. Nos meses seguintes, continuei trabalhando no hospital, atendi pacientes, acompanhei diagnósticos difíceis, dei alta para gente que sorria. Ao mesmo tempo, fui montando, peça por peça, uma maneira de encarar meu passado sem me afogar nele. Escrevi uma carta longa para Regina, mãe da Clara. Não mandada, pelo menos não de imediato.
Nela, contei a minha versão da noite, sem desculpas. Falei da hesitação, do medo, da fuga. Pedi perdão, não esperando resposta. Disse que, se ela algum dia quisesse, eu estaria disposto a encarar qualquer conversa, qualquer rosto. Também comecei a destinar parte do meu salário, discretamente, para um fundo que ajudava famílias de vítimas de trânsito. Era pouco, perto da culpa, mas era um começo. Não era a compra de perdão, era um lembrete mensal de que meu erro não podia ser apagado, mas podia ser transformado em algo que, minimamente, impedisse outras histórias como a de Rafael. Quanto a Clara, ficamos semanas sem contato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu respeitei o espaço. Talvez por covardia, talvez por consideração. Até que, um dia, passando pelo corredor do hospital, vi uma figura conhecida sentada na sala de espera mexendo no celular. Clara. Ela vestia uma calça jeans simples, uma camisa branca, o cabelo preso. Parecia cansada. Ao lado dela, Dona Regina, com uma expressão que eu já reconhecia, preocupação contida. Meu coração acelerou. Parei, hesitei. Poderia ter dado meia volta, evitado a cena. Mas eu não era mais o homem que só fugia. Pelo menos era o que eu vinha tentando. Me aproximei. Clara? Chamei, baixo. Ela levantou os olhos, me viu, congelou por um segundo. Regina também me viu. Por um instante, um monte de sentimentos passaram nos olhares delas. Surpresa, raiva, algo que se parecia, distorcido, com alívio. Oi, ela disse, finalmente. Tá tudo bem? Perguntei, olhando de uma para outra. Minha mãe teve umas tonturas, uns desmaios, Clara respondeu. O médico da UBS encaminhou para cá para fazer uns exames. Ela insistiu em vir. Regina regalou um pouco os olhos, como se estivesse constrangida em me ver ali. Não queria incomodar, murmurou. Mas esse hospital é o que a gente conhece. Eu respirei fundo. Eu posso ver o prontuário, acompanhar. Não como genro, nem como nada, como médico. Clara me encarou por alguns segundos. Depois assentiu. Tá bom, disse. A gente aceita ajuda, dessa vez. Eu pedi licença, fui até a recepção, conferi o sistema. Regina tinha dado entrada por suspeita de crise hipertensiva e precisava de alguns exames. Nada imediatamente grave, mas preocupante, considerando a idade. Voltei para elas e expliquei tudo com calma, como qualquer médico faria. Clara ouviu, atenta, sem ironia, sem teatralidade. Regina apertava a bolsa no colo. No final, antes de elas saírem para fazer os exames, Clara me puxou de lado, alguns passos. Eu ouvi falar, ela disse, sem rodeios, que você andou fazendo algumas mudanças. Terapeuta, doações, carta para minha mãe. O Paulo? Perguntei. Ela deu um sorriso de canto. Ele fala demais, respondeu. Mas, dessa vez, não tô reclamando. Eu respirei. Eu não tô fazendo isso pra você, disse, honesto, nem pra ele. Tô fazendo porque eu preciso olhar pra mim sem vomitar. Mas, se isso de alguma forma aliviar 1 milímetro da dor de vocês, melhor. Ela me analisou por alguns segundos. Eu ainda não sei o que fazer com você, Mauro, confessou. Com a nossa história, com o que eu sinto. Eu oscilo entre querer te abraçar e te ver apodrecer, e isso é cansativo. Eu também não sei o que fazer comigo mesmo, respondi. Pelo menos agora a gente tá admitindo isso. Ela assentiu um pouco. Eu não te denunciei, disse, depois de um silêncio. Pensei nisso, muitas vezes, mas, no fim, achei que ia ser mais sobre mim do que sobre justiça. Eu ia estar tentando me livrar do peso jogando ele em cima de você, oficialmente. E eu ainda não tô pronta para esse tipo de show. Eu entendo, falei. Eu não te perdoei, ela acrescentou, firme. Ainda. Não sei se algum dia vou. Talvez não. Talvez o máximo que eu consiga seja um tá, você é isso e aquilo e ainda assim existe. Não é perdão, é constatação. Eu não tô te pedindo perdão, respondi. Tô te pedindo possibilidade de que, mesmo sem perdão, a gente exista sem se destruir. Ela respirou fundo, inclinando levemente a cabeça. Isso é um tipo de coragem, disse. Bem diferente daquela noite, né? Eu tô tentando não fugir mais, falei. Ela olhou para dentro da sala de exames, onde dava para ver, por um visor, sua mãe colocando um avental de chumbo. Talvez, ela começou, escolhendo as palavras, talvez, um dia, a gente possa conversar sobre o Rafael sem você desmoronar, nem eu querer te esfaquear. Por enquanto, isso ainda é ficção. Um pequeno sorriso atravessou meu rosto. Eu sou médico, não roteirista, respondi. Mas, quem sabe? Ela deu um meio sorriso também, um sorriso quebrado, mas real. De qualquer forma, disse, você finalmente ficou. Isso já é alguma coisa. E pela primeira vez desde que eu ouvi a voz dela naquela madrugada falando da noite do atropelamento, eu senti que o peso no meu peito tinha mudado de lugar. Não tinha sumido, talvez nunca sumisse, mas tinha se redistribuído.
Saí do hospital naquela noite, sabendo que meu passado não tinha sido apagado, nem resolvido. O homem que fugiu na chuva ainda era parte de mim. Mas, ao mesmo tempo, um outro homem tinha começado a existir, o que parava, o que encarava, o que não transformava a culpa em justificativa, mas em responsabilidade. Meu casamento perfeito nunca tinha sido perfeito. Tinha sido um plano, uma armadilha, um espelho. Mas, dentro desse plano, algo escapou ao controle. Duas pessoas reais se encontraram. Clara ainda era um enigma. Ainda era, em parte, a vilã da minha história. Mas, para ela, eu também era o vilão. A diferença é que agora a gente se via não como monstros, mas como seres humanos capazes do pior e, talvez, de algum melhor. A justiça formal talvez nunca fosse completa. A vingança dela também não. Mas havia um tipo de acerto mais torto, mais humano, acontecendo ali. O de olhar para o abismo que a gente criou e, em vez de empurrar o outro, decidir não dar mais um passo. Se isso é redenção ou só uma outra forma de covardia, eu ainda não sei. O que eu sei é que, naquele dia, quando a chuva começou a cair lá fora e eu ouvi o barulho das gotas no para-brisa do carro, eu permaneci estacionado, olhando, respirando fundo. E pela primeira vez em 10 anos, quando um pedestre atravessou a rua na minha frente, eu parei com tempo de sobra. Fiquei ali, olhando o homem seguir adiante, até sumir na esquina. Dessa vez, eu não fugi. E isso, por menor que pareça, foi o começo de um outro tipo de história. Não perfeita, não limpa, mas, pela primeira vez, minha. E aí, gostou da história? Se inscreve no canal, curta o vídeo para não perder nenhuma nova história. Até a próxima!